minha gente, como eu falei para vocês, eu prometi trazer os 7 níveis e os 5 estados de consciência e aqui estou eu. E por que a gente precisa trabalhar esses estados de consciência e esses níveis? Porque é através, da mudança de níveis, da consciência desses estados, que a gente consegue alcançar a tão sonhada abundância e a prosperidade na nossa área, em todos os âmbitos, em todos os níveis. Mas acontece que hoje eu vou abordar bem firme essa questão da abundância dos recursos financeiros, né? E de que forma é que a gente passa de um nível para o outro, por exemplo? É a partir do momento em que a gente consegue aí uma motivação interna. Então a gente precisa ter estabilidade interna e a gente precisa manter o equilíbrio com o externo. Mas peraí, como é que funciona isso? De que forma é que a gente pode conseguir mudar, né? O que acontece para a gente mudar de nível? Então é isso que a gente vai trabalhar. Só que antes da gente trabalhar essa questão, eu preciso realmente trabalhar as questões dos estados de consciência, né? Eu preciso abordar com vocês de que forma é que a gente mantém esse momento presente, de que forma é que a gente consegue trazer a consciência diante dos nossos atos. E esses 7 níveis de consciência eu estou abordando aqui a partir daquilo que eu estudei na área coaching, né? Porque eu sou coach holística. E estou trazendo essa abordagem, que é uma abordagem do Richard Barrett, que é um cara assim muito conhecido mundialmente na área coach. Ele é coach, palestrante, trabalha com a área do desenvolvimento humano na sociedade e nos negócios. E essa abordagem dos 7 níveis está no livro Coaching Holístico. Além do Richard Barrett, nós temos também mundialmente conhecido o Anthony Robbins, né? 2 livros do Anthony são fantásticos, O Poder Sem Limites e Desperte o Seu Gigante Interior. São livros que trazem para a gente justamente essa abordagem da desprogramação, de que forma é que as crenças limitantes podem nos bloquear e nos travar. E assim a gente não consegue acessar a abundância divina, né? A prosperidade, o fluxo da prosperidade da nossa vida. Lembrando que essas abordagens, tanto a do Richard quanto a do Anthony Robbins e a minha, né, são abordagens aí que fogem à questão materialista, ao apego materialista, né? Porque vocês vão perceber que não é correr atrás do dinheiro que vai fazer com que o dinheiro venha atrás da gente. Não é dessa forma que a gente consegue se conectar a essa prosperidade, a essa abundância divina. Mas antes de entrar nos níveis e antes de entrar nos estados, é importante que a gente trabalhe aí o que é consciência, né? O que é esse estado de consciência? Quando é que eu me torno consciente dos processos? Então, consciência é a faculdade pela qual nós conseguimos perceber a realidade e a nós mesmos. É dessa forma, gente, que a gente consegue aí fazer com que a nossa mente trabalhe em nosso favor. Nós precisamos lembrar que a consciência ela é um estado da mente. E nós temos a mente consciente e a mente inconsciente. Esse inconsciente aqui, a gente precisa lembrar que está muito focado no inconsciente coletivo. Ou seja, todas as nossas ações são construídas a partir daqueles processos que nós vivemos, por exemplo, na nossa infância, na nossa adolescência e parte da nossa vida adulta. Então, tudo aquilo que nós ouvimos sobre dinheiro, sobre relacionamento, né? Sobre amizade, sobre construção da vida, fica armazenado na nossa mente inconsciente. E é a partir desse momento, né? Dessa carga que a gente já tem lá dentro da nossa cabecinha e que a maior parte das vezes a gente não tem acesso, mas é a partir dela que a nossa vida é construída. É a partir dela que os nossos dias acontecem. Então, não sei se vocês já observaram, né? Quantas vezes a gente passa o dia todo e a gente nem lembra o que foi que a gente fez, porque a gente entra no automatismo. A gente não consegue perceber quais são as nossas ações, de que forma é que aquilo acontece na nossa vida. Quantas vezes você está ali sentado no sofá
assistindo a algum programa e de repente vem aí uma memória de 10 anos atrás. E aí aquela memória foi uma memória de dor para você em determinado momento. Olha a sua mente inconsciente trazendo uma situação de 10 anos. E a nossa mente, gente, ela não sabe aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Então ela acredita piamente na sua sensação. Porque o que é que faz a coisa acontecer na nossa vida? O que é que faz a gente criar a realidade? É uma congruência, né? A gente tem sentir, falar, agir, né? Então, tudo isso, nossa vibração, então tudo isso faz com que a gente crie a realidade. Por isso a gente precisa trazer a mente consciente para os nossos dias, para que a gente perceba, né, e para que a gente domine essa questão dessa inconsciência. Então você está ali sentado no sofá e vem essa memória de 10 anos. E essa memória, ela causou uma dor muito grande em você. E aí você começa a sentir como se a situação estivesse acontecendo naquele momento. E a sua mente consciente, ela acha que a coisa está acontecendo naquela hora. Então você começa a chorar, você começa a se lamentar, aí você de repente coloca um filme que traz aquela lembrança e a lembrança vai te consumindo mais ainda. Você começa a cair na ideia de que você foi vítima daquela situação porque as pessoas fizeram com você, porque alguém te machucou, porque não é possível, a vida não gosta de você. Você não nasceu para ser feliz, você não nasceu para viver essa felicidade, essa abundância, essa prosperidade, porque você é um pobre coitado. Olha quanta coisa a gente começa a criar. E, para a mente, a situação está acontecendo naquele momento. Não é nada que já aconteceu, está acontecendo agora. Então, quando você traz essa situação, passa um tempo nessa vibração, começa a construir aquilo com base no seu sentimento, o que é que você está fazendo? Você está criando uma realidade. Você está trazendo para o seu momento presente aquela sensação de dor, a sua vibração vai lá para baixo, você começa a pensar coisas que aconteceram e até criar outras situações. Você está se fazendo de vítima daquela situação, então você não tem o poder de mudar aquele contexto. É isso que você está dizendo para você mesmo. Eu não vou mudar, eu não tenho como mudar, porque eu fui vítima, porque fizeram comigo, porque erraram, porque transformaram, porque, né? Então a gente entra nesse processo do coitadismo. E, gente, quando eu falo dessa forma, eu não estou aqui querendo dizer que a gente precisa, nossa, olha o que foi que eu fiz. Não, porque aí a gente está trazendo um outro sentimento, que é um sentimento de culpa, né? A gente traz uma mágoa muito grande dentro da gente, porque a gente se considera uma pessoa errada em tudo aquilo que a gente faz, e não é isso. Nós precisamos lembrar que a gente age dessa forma porque nós estamos aqui, nós somos seres humanos, estamos em processo de evolução, né? Nós estamos tentando construir uma realidade diferente, nós estamos tentando mudar os nossos padrões. Então é natural que a gente tenha passado por situações conflitantes. Mas a partir do momento em que eu percebo que eu estou nessa inconsciência, as coisas se tornam mais fáceis. Eu consigo acessar a minha mente inconsciente. E vocês observem que durante o nosso dia, nós carregamos aí muitos estados de consciência, né? O que são esses estados? São justamente os momentos em que a gente aí vai conduzir o dia da gente. E a neurociência traz pra gente 5 estados de consciência. Ah, mas eu preciso saber em que estado que eu tô, o nome do estado. Não, gente, eu não tô trazendo isso para ninguém tá gravando o nome. Eu tô trazendo isso pra gente construir, né, algo diferente a partir do momento em que a gente coloca aquela situação em prática. Como eu falei para vocês, não existe fórmula pronta, né? Em todos os vídeos, em todos os momentos que nós conversamos sobre a expansão da consciência, as transformações, as mudanças, as colheitas, né? Por que
a gente conversa sobre tudo isso? Porque é justamente mudando os nossos hábitos, os nossos atos, a nossa inconsciência, né? Que a gente consegue fazer as transformações necessárias. Eu saio daquele automatismo que me causou uma situação negativa, né? Algo que eu não consegui aprender em determinado momento, situações que vêm se repetindo, padrões mentais repetitivos. Então, eu preciso acessar a minha consciência, e quanto mais eu acesso, né? Quanto mais eu trago aquilo para o meu momento presente, quanto mais eu conheço a minha mente, mais eu passo a controlar as situações que eu vou criando. Não que tudo está em nossas mãos, eu não estou dizendo isso, né? Pra gente aqui não se equivocar e achar que tudo depende da gente. Não, a gente precisa fazer a nossa parte. Nós precisamos agir com aquilo que nós conseguimos. E tem determinadas coisas que não dependem da gente. Tem momentos, inclusive, na nossa vida que a gente tem que parar e esperar um pouco, né? Para que as coisas aconteçam. Então, a neurociência traz pra gente 5 estados, que é o estado beta, estado alfa, teta, delta e gama. E como é que eu consigo, Paula, acessar esses estados, né? Quando é que eu sei em que tipo de estado que eu tô? Como é que eu consigo perceber se eu estou mudando de um estado para outro, por exemplo? Aliás, para que eu preciso saber os estados? É justamente para a gente entrar no agora, né? Entrar no momento presente, sair do automatismo, porque quanto mais presente eu me encontro, mais consciente dos meus atos eu me percebo, e assim eu consigo criar a realidade que eu quero na minha vida. Se eu estou insatisfeita com alguma situação, seja no âmbito profissional, seja no recurso financeiro, seja no relacionamento amoroso, no relacionamento familiar, nas amizades, na minha saúde física, emocional, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso mudar alguns hábitos. Tem alguma coisa ali que não está legal. Eu estou fazendo alguma coisa, estou repetindo alguma situação que não está me trazendo benefício. Então, eu preciso mudar, tá? E para que eu faça isso, eu preciso me tornar constante. Daí a percepção do estado de consciência. Gente, a gente não consegue mudar nada na vida procurando a fórmula mágica. Porque não existe nada que você faça e que você vá mudar de uma hora para outra e nunca mais precisar fazer aquilo. Quando a gente quer mudar o corpo, por exemplo, e que a gente vai para a academia para cuidar da saúde física, né? Para a gente trabalhar a questão da alimentação saudável, quando a gente quer mudar alguns hábitos, quando a gente quer manter essa forma, o que é que a gente faz? A gente vai para a academia sempre. Não dá para parar nunca mais na vida, porque quando a gente para, começa a amolecer tudo de novo. Se a gente não trabalha mais a alimentação, né, que é através da reeducação alimentar, o que acontece se a gente começa a comer exageradamente, compulsivamente? Com certeza vai trazer outros efeitos no nosso corpo. Se eu quero me tornar um bom leitor, o que eu tenho que fazer? Eu preciso ler constantemente. Se eu quero trabalhar a minha comunicação, eu quero me tornar mais apta a discursar em público, eu preciso estudar, eu preciso me dedicar. Então, quanto mais eu fizer leituras, quanto mais eu me dedicar a esses processos, melhor eu vou me comunicar, vai aumentar o meu vocabulário, eu vou conseguir aí atrair um público, né, que também gosta de ler, e vou atrair pessoas que estejam interessadas em fazer, né, essa grande mudança na vida, se tornar um bom leitor e um bom escritor, porque eu vou aumentar o meu vocabulário, eu vou conseguir escrever melhor, eu vou conseguir me comunicar melhor. Olha quanta coisa a gente passa a ganhar quando a gente investe realmente naquela situação. Da mesma forma, é expandir a consciência, é perceber quando a gente traz para o dia da gente aqueles processos que são necessários para que a gente possa trabalhar essa expansão e trazer mais consciência para o nosso dia, para a gente criar a realidade que a gente deseja. Não dá para ser uma vez só.
né? Tem que ser sempre, hoje, amanhã e depois. Não dá para você parar no hoje, não é assim? A gente precisa fazer sempre. É um treino constante. Então não fiquem procurando fórmulas mágicas, porque não existe essa mudança mágica onde você trabalha um dia e depois você não faz mais. Então, o primeiro estado de consciência é o estado beta, que é o estado de alerta, né? É aquele estado de raciocínio crítico, é quando você está acordado, é quando você consegue desenvolver as atividades diárias. Os estados de consciência, eles são medidos em hertz, que é a unidade de medida sonora. Então, hoje tem, por exemplo, diversos treinadores mentais, né? Onde eles aí conseguem trabalhar a mente de uma pessoa para poder fazer com que ela traga à luz da consciência justamente aquilo que ela precisa mudar, aquilo que ela precisa transformar para construir aquilo que ela quer na vida dela. Então, esses treinadores trabalham com vibrações, com músicas, né, que justamente trazem aquela vibração em hertz necessária para atingir determinado nível de consciência. Agora, esse estado beta é o estado mais comum, é aquele que a gente deveria estar na maior parte do dia. E por que deveria estar e a gente não fica? Porque, gente, vocês observem que enquanto a gente está aqui trabalhando, a mente da gente está viajando. Tá no boleto que tem para pagar, tá na conversa que precisa ter com o namorado, com a namorada, com o marido, com a esposa, com o filho, porque tem problema na escola, porque quando eu chegar na sexta-feira vai ser assim, essa. A gente nunca está totalmente presente, a não ser que a gente trabalhe isso no nosso dia. E como eu disse, para que a gente saia da inconsciência, para que a gente crie uma realidade que a gente não quer mais na nossa vida, nós precisamos nos inserir no momento presente. A gente precisa trazer a consciência, à luz, aquilo que a gente está fazendo naquele momento. Ah, Paula, isso é muito difícil, né? E quando a gente entra nessa coisa do muito difícil, a gente não sai, tá? Realmente não é algo fácil porque não faz parte do nosso hábito. Mas a partir do momento em que a gente faz isso como um hábito cotidiano, a gente percebe que a gente atinge mais facilmente esse estado beta e a gente consegue trazer a consciência aos nossos atos, para que a nossa vida não seja construída com base naquilo que a gente não deseja mais. Então, se eu tenho um problema, por exemplo, no relacionamento, é necessário que eu perceba o que foi que eu fiz durante o processo. E, gente, quando eu falo o que foi que eu fiz, eu não estou tirando aqui a responsabilidade do outro. Mas todos nós temos uma responsabilidade diante daquilo que foi criado. Como eu não posso responder pelo outro, né? Como eu não posso perceber a inconsciência do outro e dizer para ele aquilo que ele tem que fazer, porque eu não mudo o outro, eu mudo a mim mesma. Então, o que é que eu faço? Eu mudo aquilo que em mim trouxe aquele processo indesejável, trouxe aquela situação que eu não desejo mais viver. Então, eu preciso estar consciente justamente por conta disso. E o que eu posso fazer, Paula, então, para manter essa consciência, para trazer para o meu momento presente aquilo que eu estou fazendo nesse momento? Gente, uma coisa que eu consegui fazer durante o meu dia, e aí eu trouxe a prática do Ho Oponopono para a minha vida. Eu já falei, inclusive, em outros vídeos sobre o Ho Oponopono, mas depois eu posso trazer um pouquinho essa informação e de que forma é que eu faço. É justamente utilizar o Ho Oponopono nos momentos em que eu estou desenvolvendo alguma atividade. Ou então, trazer algum tipo de vibração, né? Um cântico sem letra, para que eu possa estar consciente daquele momento em que eu estou, né, precisando estar presente. E no início, como eu falei, não é fácil, né?
Mas quando a gente traz essa constância, quando a gente torna essa situação um hábito, realmente ele vai sendo incorporado no nosso dia. Então, se eu estou, por exemplo, lavando a louça, né? Eu estou ali lavando a louça, a minha mente ela não está em outros lugares, não. Eu estou presente lavando a louça, né? E eu posso fazer com que a minha mente ela reforce isso, né? Quem sabe no início, com você dizendo, nossa, tô lavando a louça, vou passar sabão na louça, ó, vou limpar aqui, que delícia, olha, o sabão sai, nossa, tá saindo limpinho, olha quanta espuma tá fazendo, gente. Vocês não têm noção do que eu fazia para trazer esse momento presente, para me fazer viver aquilo que eu estava fazendo. E toda vez que vinha algum pensamento, né? O Anthony Robbins ele fala isso de forma deliciosa, porque você começa a dar risada do jeito que ele traz para essa situação. Tem uma passagem num dos livros dele que ele diz assim: toda vez que vier um pensamento inconsciente, algo que você não está vivendo naquele momento, mas que vai te trazer, você está sentindo que a sua vibração está caindo, você está sentindo que aquela energia ali não tá legal, você tá sentindo que tá te tirando do momento presente, aí você pode dar um grito, ai que maravilha, meu pé não tem mais chulé, ele é fantástico. Então quem sabe você fazendo essas chaves, né, trazendo essas frases choque, ou realmente conversando ali com aquilo que você está desenvolvendo, você consegue se manter nesse momento presente. É treino, gente. É treino constante. Não dá para poder a gente fazer uma vez só e esperar que no outro dia a gente vai estar presente. De forma alguma. A nossa mente vai encontrar sempre uma forma de fazer com que a gente saia desse momento, de fazer com que a gente saia do presente, porque o hábito que a gente tem é o de estar inconsciente, é de desenvolver as atividades do nosso dia de forma automática. Então as dores vêm, a briga surge e a gente não sabe de onde, né? Internamente a gente começa a se remoer por alguma coisa que a gente nem sabe o que está acontecendo. Por que eu tô desse jeito? Por que eu tô com essa tristeza? Por que eu tô com esse medo? E a gente não se pergunta. Mas por que a gente não se pergunta? Porque a gente está no ponto automático. A gente está num ritmo cadente que a gente não consegue perceber de que forma é que a gente entrou nele. Segundo estado de consciência é o estado alfa. Esse estado alfa, ele é a ponte entre o consciente e o subconsciente, né? Pode ser alcançado através de uma meditação, através de uma hipnose e é ideal para reprogramar a nossa mente. Então, sabe aquele momento em que você está ali, que você começa a meditar, em que você vai para um consultório, por exemplo, que você faz uma hipnose, você consegue acessar esse estado alfa, né? E o que é que esse estado alfa promove? Memória, aprendizado, concentração e aumenta a nossa imaginação. Mais ou menos chegando no processo de criatividade. Vocês vão perceber que o estado alfa e o estado teta têm uma ligação muito forte, né? Justamente porque os dois promovem esse momento. Agora o estado teta, que também pode ser induzido, ele vai aí de uma forma mais profunda, consegue acessar de forma mais profunda o nosso subconsciente, né? Para que a gente tenha acesso aí ao divino, a nossa intuição, né? E o que é esse estado teta? Faz parte de uma meditação profunda, é um momento de sono leve, então é aquele estado REM, né? É o reino da mente subconsciente, é a profunda conexão com o espiritual. Esse estado teta, inclusive a gente tem aqui no Brasil, quer dizer, no mundo todo, o Theta Healing. Quem já teve a oportunidade de fazer uma sessão de Theta Healing ou um curso de Theta Healing, consegue alcançar rapidamente esse estado teta, né?
Entre o estado alfa e o teta, vocês percebem que, na verdade, podem ser os dois induzidos, né? Então, a gente não consegue ter acesso tão facilmente quanto o beta, que faz parte da nossa vida cotidiana, né? No estado beta, que seria esse estado alerta que a gente precisaria estar constantemente e a gente não alcança, porque a gente nunca está presente, né? A gente precisa trabalhar essa presença. O estado alfa e teta vão aí por uma meditação, pela hipnose, né? À medida em que a gente consegue alcançar aí uma interação com o nosso ser, que é aquilo que a gente tanto fala, da importância da gente silenciar para ouvir a voz interna. Quantas vezes a gente não para fazer isso, a gente nem acredita que realmente exista aquele processo de intuição. Então a gente nunca consegue sair do automatismo, a gente não consegue acessar o divino que habita dentro de nós, porque a gente não tem paciência para esperar as coisas acontecerem, para que a gente possa aí realmente entrar nesse processo de fluidez da vida, sair da briga, sair da guerra, sair da luta constante, porque parece que a gente nunca para de lutar. E quanto mais a gente luta, menos as coisas chegam até a gente. Quanto mais a gente fica lutando pelo amor, lutando pelo dinheiro, menos acesso a gente tem a esses potenciais, a esses momentos em que a gente percebe que a gente é um ser natural e que a gente tem direito a tudo, assim como a natureza. E que a gente poderia viver de forma mais leve, sem tanta pressão, sem tanta preocupação. É por isso que a gente percebe nesse momento a importância de estar consciente, de estar presente. E por que a gente precisa entender um pouco sobre os nossos estados de consciência? Por que a gente precisa trabalhar cada vez mais para controlar a mente? Quarto estado de consciência é o estado delta, né? E esse estado delta é o de sono profundo. É quando a gente não tem consciência, quando o nosso corpo precisa descansar, quando a gente dorme. Só que vocês já observaram que é quando as pessoas deitam na cama que começam a pensar nos problemas? Como é que eu vou pagar aquela conta? O boleto vai vencer amanhã? Como é que eu vou resolver aquele problema, né? E a noite de sono, ela é feita para você dormir, para você descansar. Porque se você não descansa o suficiente, e aí varia de pessoa para pessoa, tem gente que dorme 4 horas e está muito bem, tem gente que precisa de 6, outras que precisam de 8, não importa o número de horas. O que importa é que aquela noite de sono tenha sido tranquila o suficiente para você descansar a sua mente, o seu corpo e o seu coração. Gente, não tem nada pior que a pessoa não conseguir descansar, não conseguir dormir bem, porque fica pensando nos problemas, porque fica pensando nos desafios que está vivendo. E não tem como a gente solucionar desafio estressado, sem descansar o corpo e sem descansar a mente. A importância desse estado delta é tão grande quanto qualquer outro estado. Aliás, se a gente parar para analisar, em alguns momentos é até mais importante. Quando a gente não consegue dormir, a gente fica ansioso. Quando a gente começa a pensar nos problemas, a gente pode ter crises muito grandes de depressão. A gente pode gerar até toque na vida da gente. A gente pode passar por diversos problemas na saúde quando a gente não tem acesso a esse descanso profundo. E o último estado é o gama, né? E esse estado gama é o que tem menos estudos, porque é a frequência mais alta, é a frequência mais elevada. É aquele momento de insights e de ideias fantásticas. Mas Paula, se de repente eu estiver aqui no estado alfa, será que eu não, ou então teta, será que eu não consigo acessar essas ideias maravilhosas, essas ideias criativas? Sim, né, gente? A divisão do estado aqui é só porque eu realmente precisava falar
De acordo com a neurociência, que eu falei para vocês que eu ia trazer aspectos necessários para que a gente pudesse aí reforçar o uso da meditação na nossa vida, a questão de expandir a consciência, de viver o momento presente. Por isso que eu estou trazendo os 5 estados divididos da neurociência. Mas se vocês perceberem bem, há uma ligação aí entre o estado alfa, o estado delta e o estado gama. A questão é a profundidade, né? Quando a gente começa lá no alfa, a gente começa de uma forma leve, a gente vai acessando, né, o nosso ser, buscando as mudanças e as transformações. Quando a gente entra no teta, já é algo mais profundo, e no delta, ainda mais profundo, né? São aquelas, quando eu li aqui, quando eu estudei o estado gama, me lembra muito aquelas pessoas que têm aquelas ideias fantásticas, assim, que a gente diz que é do nada, e que de repente as pessoas crescem, e que de repente vem aquela ideia que gera muito dinheiro, e que ela começa a mudar a vida dela, a vida da família, a vida da sociedade, a vida da cidade, a vida do planeta até, né? São aquelas ideias fantásticas e geniosas. Gente, por hoje eu fico aqui. Amanhã eu entro com vocês nos 7 níveis para a gente perceber essa mudança. E eu gostaria que vocês deixassem aqui embaixo os comentários de vocês com relação àquelas inconsciências que vocês percebem durante o seu dia. Qual é o aspecto da sua vida nesse momento que você quer mudar? O que é que você percebe nesse momento que não está bom na sua vida? Em que área que você percebe isso? Né? Será que é na área financeira? É na área amorosa? Onde é que você percebe que tem um grau de inconsciência e que você não sabe como você criou essa realidade? Muito obrigada por hoje e amanhã eu encontro vocês. Um grande beijo.